Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Ciência às 6, uma iniciativa do ROML, Centro de Ciência e Vida da Universidade de Coimbra, que tem decorrido virtualmente. Já há algum tempo, alguns ainda se lembram, em que foi ao vivo e a 3 dimensões, agora passa-se no ecrã, mas isto tem uma vantagem de enriquecer a nossa galeria de participantes, porque tivemos pessoas de vários lados do mundo, e hoje encerramos o ano académico com um convidado que nos vai falar, no mesmo fuso horário, mas a alguma distância, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido. A Universidade de Lancaster está associada, a Universidade não, o nome Lancaster está associado à Filipa de Lancaster. Havia de facto, há uma história muito rica no Reino Unido, que se uniu à história também muito rica de Portugal, através desse casamento que houve de Dom João II, Dom João I, que inaugurou a dinastia da Vias com Dona Filipa de Lencastre, e a gente conhece os filhos que daí vieram, a geração que daí veio. O nosso convidado é David Sobral. Ele é astrofísico. A sua área de especialidade é a astrofísica extragaláctica, portanto, tudo o que está na nossa galáxia é-lhe demasiado próximo, portanto ele acha isso tudo muito redondezas, portanto ele preocupa-se com o que está para além disso, objetos extragalácticos. Existem outras galáxias, como todos sabemos, muito para além até das nuvens de Magalhães, que são as mais próximas, mas existe a Andrómeda, existe todo o grupo local, e existem outros grupos enfim, vemos tanto quanto podemos ver até aos limites do universo observável. David Sobral, que é natural do Barreiro, perto de Lisboa, tem estudado a origem e a evolução das galáxias e interessa-se em particular pelo aparecimento das primeiras galáxias, que são, portanto, aquelas que estão mais longe de nós, tendendo a que hoje sabemos que o espaço está em expansão, que existiu um momento fundador do universo, há cerca de 14 mil milhões de anos, e a partir daí, digamos, houve um afastamento, tem havido um afastamento entre as galáxias. As mais jovens são aquelas que estão nos limites do universo observável. É muito interessante olhar para essas galáxias. O David Sobral é especialista nisso, ele tem desenvolvido meios, até novos meios, para distinguir essas galáxias nos registros fotográficos dos maiores telescópios do mundo, eu tenho o gosto de vos apresentar um especialista no início do mundo, não é? Portanto, o início do mundo contado por quem o conhece bem, contado por alguém que tem alguma intimidade com ele, pelo menos conhece bem as marcas que esse início do mundo nos revela. Estudou, suponho eu, primeiro em Lisboa, não foi? Na Universidade de Lisboa. Depois doutorou-se na Universidade de Edimburgo, na Escócia, um sítio com grandes tradições na astronomia. Nos 2 anos seguintes foi pós-doc no Observatório de Leiden, nos Países Baixos, também outro sítio com tradições astronómicas, portanto, a Europa do Norte tem muito interesse em olhar para o céu, embora as observações na Europa do Norte estejam muito prejudicadas pelo clima, pela nebulosidade. De 2013 a 2016 voltou à Universidade de Lisboa, para finalmente se transferir para Lancaster, onde está hoje, como professor associado. O seu feito que teve maior impacto nos média portugueses e não só, dos média internacionais, foi a descoberta que ele realizou há 6 anos, em 2015, da galáxia que ele chamou Cosmo Redshift 7, portanto CR7. Está a 13 mil milhões de anos de luz da Terra, aproximadamente, portanto, um pouco menos daquele limite de 14 mil milhões de anos de luz correspondente ao início do mundo. Esta galáxia tem o nome do jogador português mais famoso de sempre, portanto, foi um verdadeiro achado ter dado o nome da galáxia Cosmos Redshift 7, CR7. É muito interessante. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo sabe disso, deve saber, pá.
mas ele, não sabemos também se precisava disto, mas nós precisamos dos nomes destas galáxias. É um jogador galáctico, é um jogador do outro mundo. Agora está um bocadinho mais velho e enfim, já não está no pico da carreira, todos percebemos isso, faz parte, digamos, da condição dos atletas. No entanto, eu, enfim, se posso revelar esta conversa que eu tive com o David Sobral, eles também descobriram uma galáxia menos brilhante e que estiveram para lhe dar o nome de Messi, mas depois deram-lhe outro nome, assim, um nome mais esotérico. Mas não havia dúvida nenhuma que entre duas galáxias, enfim, uma mais brilhante do que outra, uma seria Ronaldo e outra seria Messi. Não sei se o Messi sabe disto, mas também não interessa. Também está em fim de carreira. Apesar de ter ganho recentemente o campeonato, digamos, a taça sul-americana. Ora bem, isto tudo para introduzir o David Sobral, que nos vai brindar com a sua visão do início do mundo. Ele que conhece bem esses fenómenos de origem das estrelas, que são também a origem das galáxias. As galáxias formam-se ao mesmo tempo com as estrelas, e que tem tratado nos seus artigos científicos de questões como a crise cósmica, os filamentos galácticos, os tsunamis de galáxias. Já estão a ver que os físicos são muito bons em nomes. Ele vai nos dizer como é que ele vê, digamos, a origem do universo a partir do seu trabalho, um trabalho que tem merecido já várias distinções internacionais. E, portanto, bem-vindo, David, a palavra é tua, somos todos ouvidos, porque por muita coisa que a gente já saiba sobre o início do mundo, nós temos a certeza que há sempre coisas novas para saber. Os astrofísicos estão sempre a espreitar para o céu e a avançar mais. Eu só digo que estou cheio de curiosidade para aprender mais, tenho a certeza que vou aprender mais sobre a origem do mundo. Obrigado, David. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Espero que me consigam ouvir bem. Sim, e ver. Sim. E acho que essas coisas todas foi mesmo muito boa sinopse, porque eu também vou falar um bocadinho da CR7 e vou um bocadinho falar da outra galáxia que não chegou a ser a Messi e que se chamou uma sócia, mais para o final. Porque isto tudo tem a ver com o título, que é a busca pelas nossas origens cósmicas, porque encontrar galáxias como a CR7, que conseguem ver aqui, dá-nos também informação sobre as nossas origens, e vou explicar um bocadinho mais sobre porque é que isso é. Muitas das coisas que eu também vou falar aqui, se tiverem interesse, para além de poderem estar a ver este vídeo no YouTube, no futuro, olá futuro, se é o caso, eu tenho também um pequeno canal no YouTube, onde tento explicar alguma da ciência que fazemos, e vou-vos mostrar também como é que conseguem descobrir a CR7 usando os dados originais e outras galáxias também. E eu acho que, uma vez falando em astronomia, convém começar pelo início e com a ligação à humanidade. E é, para mim, muito difícil conceber humanidade sem astronomia, e se olharmos para os registros históricos, eles comprovam isso mesmo, que são quase todas as civilizações que tiveram astrónomos e em que reconheciam a aplicabilidade da astronomia. A astronomia existia porque era útil. Era útil porque ajudava a fazer calendários, ajudava a manter o tempo, e os astrónomos eram os mágicos que conseguiam prever, às vezes, eclipses, onde é que o Sol ia estar numa determinada altura, e também dar informações, pelo menos sobre as estações do ano, que para a agricultura eram espetaculares. Acontece que, durante, obviamente, muito tempo, nós vivíamos neste universo em que nós éramos o centro do universo. E eu acho que é bom recordar isto, porque não foi assim há tanto tempo que a maioria das pessoas achava que isto era assim. E também porque isto é bastante óbvio, experimentalmente, é óbvio que nós estamos no centro do universo. Porque, sobretudo em Portugal, no Reino Unido não é tão óbvio, porque está quase sempre nublado, é difícil ver as coisas a rodar. Mas em Portugal é fácil ver que o Sol roda em torno da Terra, na nossa perspectiva. As estrelas rodam em torno da Terra. E, portanto, isto era a coisa mais óbvia de ser verdade, mas não é. E isso foi o início quase do fim da nossa centralidade no universo. Rapidamente passámos para algo muito menos central, em que era agora o Sol o centro do universo.
e em que os outros planetas andavam à volta do Sol e não à nossa volta. Mas mesmo nessa altura, os bons velhos tempos, em que já não éramos centrais, ainda éramos bastante significativos, porque nós achávamos que o universo era o sistema solar. Era a única coisa que conseguíamos ver. Já éramos bastante insignificantes, mas ainda valíamos qualquer coisa. Acontece que neste percurso todo, eu acho que uma das questões que quase toda a gente que tinha as condições para a fazer fazia era de onde é que vínhamos e de que somos feitos. E existiram várias hipóteses para explicar tudo isso, mais religiosas, menos religiosas, e eu acho que um dos grandes triunfos da astronomia moderna e da astrofísica é que nós hoje podemos responder a estas perguntas de uma forma muito quantitativa, que eu acho espetacular. E para quem não tem muito tempo e quer saber qual é a mensagem principal que eu gostava de deixar aqui, é mesmo esta. É que nós sabemos que não só somos, como respiramos poeira de estrelas. 90% de tudo o que temos em nós vem das estrelas e, por outras palavras, é artificial, não é natural, não apareceu com o Big Bang. Foram criadas por, essencialmente, explosões nucleares. E, ao mesmo tempo, ainda que nós sejamos o fruto desta luz e da fusão nuclear, nós devemos a nossa existência à matéria escura. E eu acho que isto é muito importante, perceber que algo que não sabíamos que existia durante tanto tempo, que não sabemos o que é a razão pela qual nós estamos aqui. E importa também perceber que nós só chegámos a isto tudo porque durante centenas, milhares de anos, tivemos sempre uma curiosidade sem limites. E isso ajudou-nos a utilizar as observações dos nossos próprios olhos, quando olhamos para o céu. Mas eu acho que a grande revolução começou quando inventámos telescópios, porque os nossos olhos não são assim grande coisa a ver muito longe. E só para mencionar esta fotografia, que eu gosto imenso, foi tirada por 4 alunos meus que estão aqui na imagem, quando observavam em La Palma. Eu acho que isto diz muito sobre a nossa condição humana no meio, neste caso, da galáxia. O facto de nós não termos luz própria, mas ao mesmo tempo sermos poeira de estrelas, e o facto de, nos nossos olhos, e quem já teve a oportunidade de experienciar um céu completamente escuro, conseguimos ver quase infinitas estrelas. Parecem infinitas, não são infinitas, são talvez alguns milhares, se tivermos sorte, mas é importante perceber que todos estes milhares de estrelas são apenas as estrelas que estão muito, muito, muito próximas do Sol. Nós nem sequer conseguimos ver a extensão da Via Láctea. Conseguimos ver um pouco do disco, que vocês conseguem ver aqui. As partes mais escuras não têm falta de estrelas, têm apenas poeira. E nesta imagem inteira há só uma coisa que eu estudo, ou que eu estudaria, que é a Andrómeda, que conseguem ver aqui. Tudo o resto faz parte da nossa própria galáxia, da Via Láctea. E outra coisa muito importante para perceber é que a curiosidade dos telescópios só por si não servem de muito para compreender o universo. E a grande chave que desbloqueou as nossas origens cósmicas, ou a busca pelas nossas origens cósmicas, foi a física. E foi o facto, ou quase a coragem, de pensarmos que talvez as experiências que nós fazemos aqui na Terra possam revelar leis físicas que são válidas por todo o universo. E isto não é nada óbvio, e de certeza que as primeiras pessoas que começaram a pensar assim foram, de certeza, muito criticadas, porque não é óbvio que algo que é válido na Terra seja válido pelo universo inteiro. Mas tanto quanto sabemos, e dadas as medições que temos até hoje, parece que assim é. Isso significa que não só podemos ficar no nosso conforto do laboratório, para quem não gosta de sair das suas caves, e fazer experiências para descobrir o universo, mas também podemos utilizar telescópios para estudar fenómenos que são muito difíceis de ocorrer na Terra, para perceber as leis físicas também aqui. E é quando combinamos tudo isto que fomos capazes de criar a astrofísica e fazer descobertas mesmo sem fim. Outra coisa que eu acho fascinante é perceber, e enquanto estudante eu não sabia disto, é que no início do século XX eu não teria emprego, estava no desemprego. Porquê? Porque nós achávamos que não existiam outras galáxias. Nós já sabíamos de outras galáxias, e sabíamos das nuvens de Magalhães, sabíamos de Andrómeda, havia pessoal que já tinha tirado fotos. Na altura não havia Facebook, redes sociais, o pessoal tinha muito tempo nas mãos e, portanto, algumas das pessoas dedicavam-se a desenhar estas coisas que chamávamos nebulosas.
Mas eu acho curioso e também mostra como é que a ciência funciona e como é que a comunidade científica pode estar brutalmente errada, é que todos os astrónomos, na altura, achavam que estas coisas não eram galáxias, mas eram sim sistemas solares em formação. E um dos grandes argumentos filosóficos para isto é que nós não conseguíamos ver estrelas individuais e se isto fossem galáxias significava que tinham que estar incrivelmente longe. Isso fazia com que o universo tivesse que ser muito, muito, muito grande. E durante muitos anos começou a surgir este debate sobre o que é que estas coisas seriam. E eu acho curioso que, sobretudo no mundo que na altura era completamente dominado só por pessoal mais rico e homens, e de uma certa cultura, foi uma mulher, Henrietta Leavitt, que encontrou a chave para medir as distâncias até estas nebulosas. E ela estava bastante à margem da sociedade, não só por ser mulher em ciência, mas também era surda e não era mais vista do que um computador humano. Mas enquanto computador humano ela fez uma coisa fabulosa, que foi estudar um tipo de estrelas nas nuvens de Magalhães e compreender que se nós fôssemos capazes de perceber o período em que as estrelas variam, elas ficam mais brilhantes, mais tenues, mais brilhantes, mais tenues, poderíamos saber intrinsecamente quão brilhantes elas eram e se víssemos o brilho aparente, conseguíamos medir uma distância. E daí até procurar por estas coisas nestas nebulosas foi um saltinho e mudou mesmo tudo. Basicamente foi ela que... foi o trabalho dela que criou essencialmente o meu emprego hoje em dia. E por isso foi para mim bastante especial antes do Covid, em setembro de 2018, ter sido convidado para Harvard para dar algumas palestras e seminários e finalmente ver o sítio onde a astronomia extragaláctica foi criada, na altura há cerca de 110 anos, e as observações que a Henrietta fez foram feitas neste telescópio, que para mim me mete bastante confusão, porque Harvard, para quem não sabe, fica situada em New England, acho que em português deve ser Nova Inglaterra, e Nova Inglaterra tem um nome muito apropriado, porque basicamente aquilo é Inglaterra, o tempo é horrível. Está nublado, às vezes fica um bocadinho mais calor, mas é difícil de imaginar como é que se faz uma revolução astronómica num sítio daqueles. Mas ela fez. Mas infelizmente o que aconteceu é que por ser mulher e por vários outros motivos, ela não ficou assim tão famosa por ter inventado a astronomia extragaláctica. Quem ficou famoso vivia num clima muito melhor, muito mais tipo Portugal, e estava a fazer observações em Mount Wilson, que vocês veem já atrás de mim, neste telescópio que temos aqui. E esta pessoa ficou muito mais famosa, mas essencialmente o que ela fez foi utilizar a técnica que Henrietta Leavitt tinha descoberto, de medir o período de estrelas variáveis, medir o brilho aparente e determinar distâncias até às nebulosas. E sobretudo quando a pandemia terminar, se tiverem a oportunidade de estar pela Califórnia, isto é muito perto do Caltech, onde fazem aquelas missões super bem sucedidas a Marte, vale a pena vir aqui acima, vir ao telescópio e visitá-lo por dentro. Eu acho que vale mesmo a pena porque quase tudo está preservado, quase tudo é original, e tem a hipótese de ver ainda a própria cadeira, o telescópio, em que Edwin Hubble essencialmente fez observações que ficaram ultra famosas e que mudaram a nossa visão do universo. Porque do dia para a noite, essencialmente percebemos que a nossa galáxia não era a única, que estas nebulosas estavam às vezes a milhões de anos-luz, que na altura era mesmo muito, muito longe. Para mim, 1 milhão de anos-luz é o meu quintal, mas na altura isto era muito, muito longe. E, para além disso, o que o Hubble descobriu foi que o universo não só era muito grande, como estava em expansão. E isto era completamente oposto ao que o pessoal como Einstein acreditava. Toda a gente acreditava que o universo era estático, que sempre existiu, que talvez isso fosse mais aborrecido, mas era o que o pessoal acreditava. Achavam que não tinha havido um início. E eu acho que a descoberta do Hubble é tão importante que eu decidi colocar o gráfico original, que foi publicado em 1929, e que feito pelo Hubble, e que eu uso normalmente nas minhas aulas para vários propósitos. Para mostrar como é que um cientista, que imagino que toda a gente conheça, que deu nome a um telescópio espacial, eu acho que é difícil ser melhor do que isto, não é?
Quer dizer, ganhar o Nobel já é bom, mas ter o nome do telescópio espacial é melhor ainda. E ao mesmo tempo, cometer tantos erros num gráfico tão famoso. Desde colocar como unidades de uma velocidade apenas quilómetros e não quilómetros por hora ou quilómetros por segundo, ao facto de, no eixo dos Y, estas velocidades ou quanto estas nebulosas estavam afastadas de nós não foram medidas pelo Hubble e foram essencialmente plágio. O Hubble essencialmente pegou em medições de outra pessoa e nem sequer a citou, o que hoje em dia seria absolutamente inaceitável. E, para além disso, nem sequer existem barras de erro, portanto os pontos estão ali e as barras de erro na altura eram gigantes, tão gigantes que depois se verificou que todas estas medições, estas distâncias, em astronomia nós adoramos o parsec, estavam erradas num fator para aí de 8 ou 10. Portanto, tanta coisa estava errada neste gráfico, mas ao mesmo tempo mudou totalmente a nossa visão e a ideia principal estava lá, é que quanto mais longe algo está, mais rapidamente se afasta de nós, e isto significa que o universo está em expansão. Não só é muito grande, como está em expansão. E a partir daí, quem começou a perceber esta descoberta, teve a oportunidade de, uma vez olhando para um céu destes, e mais uma vez, esta é uma fotografia de um dos meus alunos de mestrado, que tinha uma câmera espetacular, e tirou estas imagens numa das rondas de observação. Permite-nos perceber que quando olhamos para cima, ainda que achemos que vemos muitas estrelas, estamos apenas a ver assim uma fração daquilo que está perto do Sol. E eu vou-vos mostrar um bocadinho mais sobre o que é a realidade, mas a principal mensagem, que é muito importante perceber, é que normalmente se diz que o céu é o limite nas nossas ambições. Neste caso é um bocadinho contrário, o céu é mesmo apenas o começo. Sobretudo quando procuramos por as nossas origens cósmicas, e as nossas origens cósmicas estão literalmente para além do céu. Porque, como vou tentar mostrar, nós somos mesmo feitos de estrelas e muito mais do que só uma ou duas estrelas, talvez milhares de estrelas contribuíram para os átomos que nos compõem. Uma estrela, claro, que espero que toda a gente conheça, caso não conheçam, Sol, pessoal, é o primeiro passo quando queremos estudar as nossas próprias origens cósmicas. E o Sol é importante, não só porque é agradável quando vamos passar férias no Algarve e em outros sítios, e sem Sol as coisas não têm a mesma piada, mas o Sol, mais do que ser bonito e essencialmente ser responsável por toda a energia que nós temos na Terra, até os combustíveis fósseis são essencialmente foram produzidos porque houve energia solar e as plantas recolheram esta energia e nós agora queimamos-las como se não houvesse amanhã. Mas o Sol, mais do que esta imagem, nós podemos começar a perceber as nossas origens cósmicas se tratarmos a luz do Sol como uma espécie de arco-íris. Espero que toda a gente já tenha visto um arco-íris. E, essencialmente, se juntarem luz solar, um ângulo certo e chuva ou água, ou idealmente um prisma, nós conseguimos, essencialmente, partir a energia do Sol em vários comprimentos de onda, desde o azul até ao vermelho. Há coisas que passam vermelho e coisas que vão para além do azul. Mas mais do que fazer esta imagem colorida, é olhar para estas riscas que nós conseguimos ver aqui. Que, de forma metafórica, mas eu acho que funciona muito bem, dizem-nos sobre qual é que é o nosso ADN celeste ou cósmico. Isto porquê? Porque cada estrela tem um ADN diferente. Cada estrela tem... as riscas só podem estar em determinados sítios, mas há estrelas que têm riscas mais marcadas em determinados sítios e estrelas que têm muito menos riscas. E estas riscas, se soubermos um bocadinho da astrofísica, permitem-nos converter este arco-íris com riscas na composição química do Sol. Podemos saber exatamente quanto ferro, ou quanto carbono, ou oxigênio, ou ouro até o Sol tem. E, para além disso, também nos permite saber quais são as condições físicas que existem no Sol. E o que é importante perceber é que, como o universo teve um início, nós damos na escola a tabela periódica, mas a tabela periódica não surgiu assim no início do universo. E por isso é preciso perceber de onde é que foram formados estes átomos. Estes átomos que são, já agora, comuns a todos os planetas do Sistema Solar. Portanto, eu acho que podemos pensar que, se houver extraterrestres
a viver algures no sistema solar, quase de certeza não serão vida como nós, mas vão partilhar o mesmo ADN celeste, porque foram feitos do mesmo material. Mas quaisquer extraterrestres que existam ou que vivam em planetas que rodam em torno de outras estrelas, terão um ADN diferente, porque não há estrelas essencialmente iguais uma à outra. O que acontece é que se viajarmos para trás no tempo, há 13,5 mil milhões de anos atrás, o universo era muito, muito mais simples. Essencialmente, não estou em Coimbra, infelizmente, mas na Universidade de Coimbra, há 13,5 mil milhões de anos atrás, só existia um departamento que era o departamento de Física. O resto ainda não tinha sido inventado porque simplesmente não existia. A Física já existia, a Química não, ou a Química que existia não necessitava de um departamento. Basicamente, a Química dava-se na primária e toda a gente tinha 100%, porque a Química eram só basicamente 2 elementos com os pozinhos de lítio. Acontece que foi nestas condições que nasceram as primeiras estrelas. Significa que as primeiras estrelas tiveram que ser feitas essencialmente sem química. Isso tem todo um conjunto de consequências. Por um lado, não se podiam formar planetas. Portanto, era impossível, literalmente impossível, formarem-se planetas no início do universo. No máximo, podíamos formar outras pequenas estrelas à volta. E significa que, por vários motivos, estas estrelas foram extremamente gigantes, extremamente brilhantes e viveram vidas muito, muito pequenas, uma espécie de rock stars, enfim, nem sei a expressão em português, mas viveram muito intensamente e rapidamente em astronomia estamos a falar de 1 a 10 milhões de anos, explodiram como supernovas. E para as estrelas talvez não tenha sido muito simpático, para nós foi a razão pela qual nós estamos aqui. Porque estas primeiras estrelas, quando explodiram como supernovas, inventaram a química. Essencialmente criaram os primeiros elementos pesados e criaram os primeiros elementos capazes de, na geração seguinte, começar a formar planetas. Eram ainda muito poucos elementos, mas já era qualquer coisa, e que fez com que as gerações subsequentes de estrelas se formassem de forma cada vez mais fácil, até dar em algo que acabou em nós, e nós a debruçarmos sobre estas estrelas. E tudo isto, obviamente é preciso fazer as contas de uma forma um bocadinho mais complexa, mas nós hoje em dia sabemos, sobretudo para o sistema solar, quais é que são as percentagens de materiais que vêm e que nos compõem. Sabemos que, essencialmente, 90,5%, qualquer coisa desse género, vem de estrelas, ou seja, não existia no universo primordial, mas nós temos ainda cerca de 9,5%, quase 10% de matéria primordial. Isso é sobretudo o hidrogênio que vem, por exemplo, se o pessoal estiver a beber um chá, ou água, ou vinho, porque isto é tudo maioritariamente água, o hidrogênio que está na água vem diretamente do Big Bang, mas o oxigênio e todo aquele que nós respiramos não. E significa também que para cada um dos elementos nós sabemos qual é que é a contribuição de cada uma das estrelas. Eu acho que isto é espetacular. E é um grande feito da astronomia e astrofísica. Obviamente que isto não responde a todas as perguntas, é apenas o início, mas é importante perceber que o universo no início era altamente simples, que com as primeiras estrelas criaram-se as condições para haver elementos pesados, mas a partir daí passou-se muita coisa. E sobretudo porque o universo tem, como o Carlos Filho já tinha dito, quase 14 mil milhões de anos. E em quase todas estas fases do universo existem imensas perguntas para responder, e algumas delas eu gostava ainda de debruçar aqui. E eu acho que uma das coisas também importantes para perceberem o que é que uma pessoa como eu, o que é um astrofísico extragaláctico, o Carlos Filhais tinha dito que essencialmente eu estudo tudo aquilo que está para além da nossa galáxia, mas de um ponto de vista físico, isto é basicamente o que eu tento fazer, que é pegar no universo quando ele era ultra simples e sem química, e nós conseguimos tirar esta imagem do universo que nós chamamos de radiação cósmica de fundo, é o limite do que nós conseguimos observar, e como é que, utilizando física, astrofísica, conseguimos chegar a um universo como o de hoje, que está cheio de galáxias, estrelas, poeira, buracos negros,
e como é que podemos interpretar tudo aquilo que se passou. Isto é essencialmente o desafio, é uma coisa muito, muito difícil e, portanto, a não ser que haja falta de financiamento, os astrofísicos extragalácticos não vão para o desemprego, porque, quer dizer, eu acho que quem consiga fazer isto, não é, resolver este puzzle, acho que tinha direito para ir pelo menos a 10 prémios Nobel, porque isto há tantas questões físicas ainda por descobrir que não é fácil. Mas estamos cada vez mais perto, mas talvez ainda bastante longe. E uma das perguntas que às vezes me faziam nas escolas era um bocadinho mais centrada no quanto dinheiro é que os astrofísicos ganhavam, que não é assim muito, mas do ponto de vista mais científico, é importante perceber o quão lucrativo vale mesmo a pena ser astrofísico extragaláctico e, essencialmente, perceber quantas galáxias é que existem num só ponto do céu. E durante muito tempo nós não conseguíamos fazer isto, podíamos tentar chegar a respostas, mas eram todas ultra teóricas, até que alguém conseguiu convencer o comitê que dá tempo no Hubble. O Hubble, já vimos quem é que foi o cientista que deu o nome, um telescópio espacial, consegue ver muito, muito longe, tem um campo de visão muito pequeno, mas é muito caro. Cada órbita, essencialmente cada hora de observação no Hubble, vale qualquer coisa como 10 mil, quase 20 mil euros. É muito, muito caro. Mas alguém conseguiu convencer o comitê a observar um pontinho no céu, aparentemente sem nada, durante dias e dias e semanas. E isto significa que o pessoal tem uma capacidade de persuasão muito alta, mas aquilo que saiu de lá foi algo muito importante também. Não sei quantos copos de vinho que tiveram que pagar ao pessoal que fez esta decisão, mas o que se descobriu é que em cada um destes pontinhos do céu, que podem ver, por exemplo, naquele lado, eu vou-vos mostrar, vou até aqui ao céu mostrar, um pontinho destes que podem imaginar no céu. Em cada um destes pontos existem pelo menos dezenas de milhares de galáxias. Portanto, aquele pontinho completamente escuro, quando olhamos com o Hubble durante semanas, concretiza-se no que está por trás de mim. E desde então apontámos para outros sítios no céu, só para garantir que isto não era um sítio especial, que basicamente tinha mais galáxias do que o normal. E em todos eles temos essencialmente a mesma resposta. E significa que se estiverem em casa, ou seja onde for, com uma folha de papel, e quiserem fazer apontamentos, essencialmente o melhor número que nós temos de quantas galáxias existem no universo é um número com 12 zeros. Essencialmente 1 e escrever 12 zeros. E isto significa também que existem pelo menos tantas estrelas como um número com 24 zeros. E que é mesmo muita estrela. E uma das coisas que talvez tenhamos descoberto nos últimos tempos, e que não sabíamos, por exemplo, há 20, 30 anos, é que no universo, pelo menos na nossa galáxia, existe um planeta por estrela. Isso significa que existem pelo menos um número com 24 zeros de planetas por aí. Portanto, a probabilidade de existir vida é muito elevada. A diferença é, será que vamos ser capazes de, por exemplo, as descobrir ou comunicar? E aí é um bocadinho mais difícil, pelas distâncias que estão envolvidas. E, com tudo isto, eu acho que é fácil ficar-se assim um bocadinho deprimido. Quer dizer, se formos a astrofísicos extragalácticos, é uma boa notícia, porque existem mesmo muitas galáxias por descobrir, mas ao mesmo tempo nós somos incrivelmente insignificantes. E eu acho que isto também nos ajuda a definir um bocadinho o que é a astronomia. E a mim lembra-me sempre um poema de Álvaro de Campos, que nos diz uma coisa muito brutal e que eu acho que a astronomia nos mostra, ou tem mostrado, é que nós não somos nada, nunca seremos nada e não podemos querer ser nada. E significa também que a astronomia nos mantém muito humildes e que às vezes há muita gente que necessita assim desta humildade e de ver os problemas com algum prisma. E a versão meme desta parte do poema é mesmo isto, é que a astronomia mostra que realmente não somos nada. E para além de mostrar que não somos nada, até consegue quantificar. Eu acho que se nunca tinham feito isto, hoje é o dia em que vamos poder quantificar o quão insignificantes somos. Não é bem zero, mas é muito próximo de zero. E a forma mais simples que eu vos diria de fazer isto, mais uma vez, se tiverem uma folha de papel,
escrevam um 1 e seguido de um 0 e entretenham-se a escrever 79 outros zeros. Isto vai demorar algum tempo, mas se escreverem este número com 80 zeros, nós somos o número 1 no meio disso tudo. Esse é essencialmente o volume do universo em unidades humanas. E, portanto, significa que nós somos mesmo muito, 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 muito insignificantes. E eu acho que esta é a altura em que o pessoal fica tão deprimido que deixa a astronomia e vai fazer outra coisa, como física teórica, ou vai para o laboratório. É muito mais simples para pensar em coisas mais mundanas. Mas eu acho que uma das grandes conquistas da astronomia e da astrofísica é que nós não paramos por aqui. Tal como o poema continua logo com, essencialmente, o que é a minha parte favorita, é que mesmo percebendo que não somos nada, temos em nós todos os sonhos do mundo. Isto significa, para mim e para a astronomia, é que mesmo sabendo que não somos nada, nós somos capazes de compreender cada vez mais aquilo que constitui o universo e as nossas origens cósmicas. Tal como muitas outras coisas, há sempre condições que se aplicam, obviamente, dá mesmo muito, muito trabalho e só é possível fazer tudo isto porque tivemos imensas pessoas a trabalhar, desde Henrietta Leavitt, que descobriu a chave para descobrir galáxias distantes, ao Hubble, que depois a aplicou, a todos os outros astrónomos e astrofísicos que essencialmente foram expandindo o horizonte. E basicamente, para quem quer coisas fáceis ou conclusões fáceis, eu acho que a astronomia, a astrofísica, o universo não é essencialmente para pessoas assim. Mais do que isso, e porque nós não sabemos muito bem o que é a matéria escura, mas porque eu acho que é impossível falar sobre o universo e as nossas origens cósmicas sem perceber um pouco sobre a matéria escura. Eu acompanhava-vos a colocar virtualmente uns óculos capazes de ver matéria escura. Imaginemos que somos capazes de os usar, colocar qualquer coisa deste género, e imaginemos que com estes óculos nós seríamos capazes de olhar o céu noturno com outra perspectiva. A perspectiva capaz de ver o que o universo real é. Nós só vemos aquilo que brilha, essencialmente, e só aquilo que está muito próximo. Mas se colocássemos estes óculos capazes de ver o universo real, veríamos muito, 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 mas mesmo muito mais do que galáxias, estrelas ou buracos negros. E o universo real, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, parece muito mais com isto, com um conjunto de quase teias de aranha, a que nós chamamos rede cósmica. E, essencialmente, as galáxias formam-se nestes nodos da rede cósmica. Essencialmente, quando olhamos com os nossos olhos, sem esta capacidade de ver a matéria escura, nós vemos apenas os nodos, onde as condições foram certas para se formar galáxias, mas não vemos a estrutura cósmica total. Mas uma das mensagens principais, e sem ter tempo para me alongar sobre isso, é perceber que é por causa desta estrutura que nós podemos pensar como uma espécie do esqueleto do universo. É por isto existir que nós existimos. E isto porque nós sabemos, porque podemos criar universos em supercomputadores, podemos criar universos em que dizemos, ok, vamos imaginar um universo sem matéria escura. Em todos esses universos, as estrelas nunca se formam. Nunca existem estrelas. Significa que nunca se cria um departamento de química, um departamento de biologia, um departamento de literatura, seja o que for. Nesses universos existe apenas física, o que para os físicos podia ser ok, exceto o facto de os físicos nunca existiriam, porque a vida não seria criada. E isto significa que a matéria escura, a qual nós ignoramos durante tanto tempo, e ainda sabemos muito pouco, mas sabemos como funciona. A matéria escura é a razão pela qual as estrelas existiram e as galáxias foram capazes de formar. Sem matéria escura, essencialmente o que acontecia é que a expansão do universo ganhava. Não havia gravidade suficiente para manter coesa a matéria e para formar galáxias, depois estrelas e planetas. E, portanto, eu acho que isto, para mim, é também bastante poético, o facto de um universo sem matéria escura é bem mais escuro do que um universo que tem 80% de matéria escura.
Acho que isto é uma coisa bastante interessante de compreender o quão importante esta matéria escura é para existir luz no dia de hoje. E para o resto desta apresentação, e antes de vocês fazerem perguntas, eu ia falar também um bocadinho mais sobre as descobertas que eu fiz concretamente e como é que foi fazê-las. E ia falar de duas concretamente. Obviamente a CR7, mas também a outra questão que o Carlos Filhais mencionou, que é a crise cósmica. E o que é que isso significa? E porque é que o universo, de certa forma, é bastante parecido com Portugal. Está em crise quase desde o início. E o que eu faço, essencialmente, é utilizar os melhores telescópios do mundo e no espaço, o VLT, que vocês veem aqui, o telescópios rádio, como o ALMA, e também o telescópio espacial Hubble, para, essencialmente, encontrar e estudar galáxias super distantes e depois também tudo aquilo que elas contêm. Inclui buracos negros, poeira, gás, estrelas, e perceber como é que elas formaram e evoluíram. É uma questão muito, muito ampla, complicada, mas que vamos fazendo progresso. E durante o meu doutoramento, a minha máquina do tempo favorita, e os telescópios são verdadeiras máquinas do tempo, porque no universo as coisas estão a grandes distâncias. A tais distâncias que, quando nós olhamos para uma galáxia, nós vemos tal como ela era há milhares de milhões de anos. Porque, essencialmente, a luz saiu de lá e desde então tem caminhado até nós. Quando chega até nós, conta-nos como foi e não como é. E a minha máquina do tempo, durante o doutoramento, em que eu fui obrigado, entre aspas, a escapar ao clima de Edimburgo de 6 em 6 meses e de ir até o Havaí. Foi uma coisa espetacular e uma das grandes razões pela qual eu escolhi o meu programa de doutoramento. Este telescópio ainda se encontra no topo de Mauna Kea, a 4,2 km de altitude, por isso as condições são quase espaciais, e dá para fazer descobertas espetaculares, não só aqui em cima, mas também perceber a qualidade das praias do Havaí quando se acaba a ronda de observação e antes das rondas de observação. Obviamente, havia pouco tempo à praia, era quase só trabalhar no telescópio durante a noite. E a primeira grande experiência que eu fiz, que foi grande parte do meu doutoramento, foi tentar viajar para trás no tempo, utilizando uns filtros especiais que nós colocámos em frente daquele telescópio Euclid. Aqui em cima conseguem ver um exemplo. Este é um filtro óptico. Nós estávamos a usar filtros um bocadinho mais vermelhos, mas que são relativamente semelhantes. E estava a tentar perceber quando é que se formaram a maioria das estrelas como o Sol. E, essencialmente, tinha um filtro para viajar para trás no tempo, cerca de 3 mil milhões, 6 mil milhões, 9 mil milhões, 11 mil milhões de anos para trás no tempo. E contar quantas estrelas é que o universo estava a formar a cada uma destas épocas. E, essencialmente, o que eu estava a fazer, do ponto de vista económico, era medir qual é que era o produto interno bruto do universo. E isto pode ser um bocadinho metafórico, mas é também literal, porque quando as estrelas se formam, muitas delas explodem como supernovas e elas produzem, literalmente, elementos pesados. Portanto, contribuem para a economia do universo. E para fazer isto, estava a fazer observações no infravermelho, a espécie de visão noturna que às vezes estamos habituados. E esta foto eu acho que tirei com os binóculos do exército americano que estavam lá a repousar no telescópio, só para terem uma noção de como é que é estar lá em cima e olhar o céu durante as observações em si. E o que eu descobri é que, essencialmente, este pico cósmico está num declínio imenso, desde há 11 mil milhões de anos atrás. E significa que, no pico, há 11 mil milhões de anos, o universo estava a formar cerca de qualquer coisa como 30 toneladas de estrelas por minuto por ano-luz cúbico. Um ano-luz cúbico não diz muito a ninguém, mas tentem imaginar, se conseguirem, assim, mais ou menos o volume do sistema solar inteiro. Pensem no volume do sistema solar inteiro e no pico o universo estava a formar qualquer coisa como 30 toneladas de estrelas por minuto. E hoje está a formar apenas uma. Podemos pensar, 1 tonelada por minuto ainda é muito, mas é 30 vezes menos. E, ao que parece, este declínio vai continuar essencialmente indefinidamente, por vários motivos. E, nesta altura, sobretudo porque calhou na parte da crise mundial, o Bartoon, na altura não chamámos nada CR7 e não foi assim tão badalado quanto isso, mas foi ainda notícia no New York Times e
na BBC, etc. E tivemos a honra de ter o Bartoon a fazer algo baseado na descoberta e a responsabilizar um processo de ajustamento à austeridade do universo, porque basicamente o universo tinha formado estrelas a mais e era necessário começar a produzir menos. Isto obviamente não é verdade, eu acho que nunca são estrelas a mais, mas por outro lado percebemos também que o facto de o universo estar a produzir hoje muito menos estrelas é bom para a vida. E isto porquê? Porque como o universo está a produzir 30 vezes menos estrelas, significa que existem 30 vezes menos supernovas, explosões nucleares de estrelas. E para os seres vivos que se tentam desenvolver em planetas, ter muito poucas supernovas é bom, porque estar ali quase no limiar de se tornar vida e levar com um choque termonuclear não é a melhor coisa que pode acontecer se quisermos que a vida se desenvolva. Acontece que depois do doutoramento havia várias questões que continuo a investigar e também muito mais próximas do universo local, coisas que o Carlos Filhais mencionou, como tsunamis cósmicos e a rede cósmica, que eu não vou falar de todo. E a última coisa que eu ia falar é esta ambição de tentar ver mais longe. O pico da atividade do universo foi a cerca de 11 mil milhões de anos, mas o que é que aconteceu antes? Sabemos que houve uma altura em que se formaram as primeiras estrelas e desde aí até ao pico sabemos muito pouco. E um dos grandes problemas de fazer isso é que para vermos assim tão longe precisamos de máquinas de tempo ainda mais poderosas. Aquele telescópio que eu utilizei durante o meu doutoramento tinha 4 metros, mas 4 metros não chega. Mesmo com 8 metros, 10 metros, na maior parte dos casos não chega de todo. E nesta altura tinha essencialmente uma grande escolha a fazer de como tentar descobrir estas galáxias super distantes. E importa perceber que ter vários métodos é importante e combiná-los, mas que a maior parte dos astrónomos por todo o mundo estava a usar este método aqui. Ou seja, os astrónomos que são mentalmente sãos escolhem o telescópio que é feito para isto, o Hubble, e apontam muito profundamente. O Hubble tem um campo de visão muito pequeno, mas consegue ver muito, muito longe. Ou seja, é garantido que encontramos galáxias distantes. Mas, por outro lado, uma das grandes coisas que eu fiz no doutoramento foi fazer estes levantamentos de larga escala. E, portanto, nesta altura incluí-me na categoria dos astrónomos um bocadinho mais maluquinhos da cabeça, que foi tentar fazer os primeiros levantamentos a larga escala, mas de galáxias super distantes. E, basicamente, ninguém estava a tentar fazer isso porque nós achávamos que não existiam galáxias suficientemente brilhantes que fossem assim tão distantes. Ainda assim, essencialmente tentei construir alguns dos filtros. Este filtro aqui foi construído para procurar algumas das galáxias distantes e começámos a aventurar nesta questão, sobretudo porque tinha acabado de voltar para Lisboa e foi nesta altura que comecei a construir a minha equipa. E eu sei que pelo menos o João parecia que estava em linha, que na altura era um estudante de mestrado. Quase todas as pessoas que trabalhavam comigo na altura eram estudantes de mestrado ou começar o doutoramento, e quase todas hoje são doutoradas e têm a sua própria equipa de investigação, que é espetacular. Mas a juventude, neste caso, pelo menos de espírito, ajudou a ter a ingenuidade suficiente para ultrapassar as barreiras, que foram muitas, de tentar fazer uma descoberta e de uma coisa que o pessoal nunca tinha feito. Esta fotografia foi feita dentro do Observatório Astronómico de Lisboa. Quem nunca visitou, depois da pandemia sobretudo, eu aconselhava a visitar, porque é um sítio espetacular que também conserva quase todas as coisas originais. E muita gente não sabe que existe um observatório assim. Obviamente que o de Coimbra vale a pena também visitar, mas o de Lisboa normalmente é um bocadinho esquecido, que está ali na Tapada da Ajuda e de vez em quando mete um bocadinho de água, infelizmente. Ou seja, o que nós estávamos a tentar fazer com esta equipa jovem que eu tinha começado em Lisboa era seguir um pouco as palavras de uma grande astrofísica que seguiu as passadas de Henrietta Leavitt, que felizmente ficou mais conhecida, mas que infelizmente não ficou conhecida o suficiente. Vera Rubin, para quem não sabe, foi uma das pessoas que esteve por trás da descoberta de que a matéria escura existia, ao estudar a maneira como as galáxias rodavam. E a Vera tem uma citação
para mim muito importante, que diz essencialmente que a ciência progride da melhor maneira quando as observações nos obrigam a alterar as nossas expectativas. Isto obviamente acontece em ciência muitas vezes, mas muitas outras vezes nós tentamos apenas comprovar aquilo em que já acreditamos. Mas é importante, obviamente, confrontar as nossas expectativas. E para terem noção de como é que nós descobrimos a CR7, eu mostro-vos um bocadinho dos dados originais. São originais, mas tratados. Isto não sai assim do telescópio, é preciso correr software que nós escrevemos em computador para os tratar. Mas dá para perceber que este bocadinho de céu é talvez apenas uma das cerca de 100 imagens que nós tiramos quando procuramos por grandes áreas no céu, mas mesmo esta imagem compara-se de uma forma muito grande com as áreas que tipicamente são estudadas com o telescópio espacial Hubble. E só para perceber que quando estudamos áreas deste género é muito difícil, basicamente é impossível, encontrar galáxias como a CR7, porque elas são muito, 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 muito raras. E essencialmente o que nós fizemos para procurar para estas galáxias foi difícil, demorou muitos anos. Muitas das coisas que nós achávamos que eram galáxias super distantes, afinal eram asteroides. Outras vezes eram artefactos no detector. Às vezes eram estrelas muito frias ou quase planetas vagabundos, seja o que for. Interessantes para outros, mas não necessariamente para nós. Até que encontramos duas, e uma delas, a que ficou obviamente a mais famosa, que vocês conseguem ver aqui. Esta espécie de blob, estes quantos pixels que estão ali, que para não especialistas não tem nada, eu não sei que diferença é que podem ver, por exemplo, entre este e isto. E a diferença é algo bastante profundo, é que todos estes pontos pequenos, isto não são bactérias, nem vírus, nem seja o que for, são galáxias, muito distantes, mas a diferença é que esta galáxia está relativamente próxima e esta está a milhões de vezes mais longínqua do que todas as outras. E o facto de, aparentemente, ter um brilho semelhante significa que, intrinsecamente, é muito, muito mais brilhante. E quando apontámos o Hubble a esta galáxia, estes dados foram feitos a partir do chão, com o telescópio Subaru, de 8 metros, e com um filtro especial para procurar por determinadas assinaturas. O Hubble mostrou-nos uma visão logo muito mais rica, e mostrou que a CR7 essencialmente separa nestas quatro componentes. E eu tinha dito no início que podem procurar mais coisas a ver no site xgal.uk ou no YouTube, em que temos vídeos que mostram como é que é possível pegar nos dados originais. Qualquer pessoa pode fazer isto, não é preciso ser especialista. O software funciona em Windows, é só fazer download e fazer. E aprendem como é que é possível procurar por galáxias distantes. Inclusivamente podem encontrar novas galáxias super distantes e essencialmente enviarem-nos as coordenadas para verificar se são coisas que nós já descobrimos. Portanto, se alguém estiver curioso ou se quiserem fazer isto, se tiver algumas dúvidas, entrem em contato comigo e nós temos todo o gosto em ajudar. Essencialmente, até o pessoal mais jovem consegue fazer isto porque muitas atividades têm a ver com descobrir as diferenças. Eu acho que qualquer pessoa pode descobrir as diferenças. Mas explicamos também um bocadinho porque é que na prática procurar por galáxias distantes é descobrir as diferenças entre duas imagens. A CR7 tornou-se muito famosa cientificamente porque era assim tão brilhante, porque parecia ter os sinais das primeiras estrelas ou dos primeiros buracos negros, mas de uma forma global chegou a quase todo lado. Na altura, eu acho que nos primeiros dias, as estatísticas mostraram que chegou a cerca de 100 milhões de pessoas, porque o nome Cosmos Redshift 7, que são as coordenadas da galáxia no céu, o campo chamava-se Cosmos, a medida da distância era 7, Redshift 7, mas teve algo que foi explícito para lembrar o nome do Ronaldo, e até a nota de imprensa tinha qualquer coisa sobre ser inspirado no jogador. Na Wikipédia eu acho que ainda conseguem encontrar alguma coisa deste género, se procurarem CR7, a Wikipédia explica que existem várias coisas chamadas CR7. Durante algum tempo a primeira opção era a galáxia, de certeza que isto já mudou, mas de qualquer maneira mostra que são coisas diferentes, e eu acho que até os perfis na Wikipédia estão ligados. E podemos discutir um bocadinho mais sobre o porquê do nome e porque é que isto fez todo o sentido. Desde então, obviamente, não parámos. Descobrimos 5
outras super brilhantes, inclusivamente uma que num determinado comprimento de onda de luz é ainda assim, um bocadinho mais brilhante do que a CR7. E como foi a quinta galáxia descoberta super brilhante a um desvio vermelho de 7, chamámos de VR7, e também em honra da Vera Rubin, que infelizmente morreu sem ganhar o Prémio Nobel pela descoberta da matéria escura, que para mim é absolutamente incompreensível. E desde então, obviamente, a CR7 tem sido super estudada, também no meio científico é muito famosa. Este artigo não é o meu mais citado, mas tem mais do que 300 citações, e isso significa, normalmente os artigos em astronomia têm uma média para aí de 10, 20, portanto 300 é muito. E sobretudo porque imensas equipas por todo o mundo quiseram dar os seus palpites e as suas interpretações sobre porque é que a CR7 é tão especial. E nós ainda temos muito para descobrir sobre o que se passa ali. E para além disso, utilizando as mesmas técnicas, desde aí com aquela equipa de pessoal que agora é um bocadinho menos jovem, mas que ainda é jovem, conseguimos não só descobrir aquelas 5, mas descobrir milhares de outras galáxias super distantes. E fazer esta espécie de mapeamento com as várias fatias de tempo cósmico, que nos dizem como é que eram estas galáxias primitivas quando o universo era muito mais jovem, e que temos estado a explorar desde então. Para terminar, uma das coisas que eu gostava também de partilhar, e acho que para mim, eu já observei com os maiores telescópios do mundo, mas eu acho que não há nada como observar como o Hubble. Acho que para mim é a experiência mais especial. Não só por ser um telescópio espacial, mas também porque enquanto estudante ou enquanto miúdo, acho que era uma coisa que achava ser impossível. Era impossível que eu alguma vez ia dizer ao Hubble para onde apontar, e o Hubble ia-me dar imagens de galáxias que eu tinha descoberto. E acontece que isso aconteceu. Algumas das galáxias que nós descobrimos, conseguimos tempo no Hubble, apontá-lo. Para quem não sabe, dá para seguir o Hubble no Twitter e saber para onde é que o Hubble está a apontar. Normalmente, quando sou eu a dizer ao Hubble para onde apontar, as pessoas ficam com muito medo, porque, como vocês veem, essencialmente, quando sou eu a mandar, o Hubble está sempre a apontar para o nada. Sempre para uma zona escura. E, portanto, o pessoal fica muito preocupado que nós estamos a gastar o tempo, mas isto faz parte do plano, porque estas galáxias são de tal forma distantes que a própria luz visível já foi para o infravermelho. E estas imagens que normalmente o Hubble mostra são na luz visível. Significa que são mesmo galáxias muito distantes. E a última destas galáxias, e para voltar e para terminar com o que o Carlos Filhar estava a dizer, na altura quando descobrimos, é verdade, nós descobrimos duas. A CR7, que vocês conseguem ver aqui, e esta galáxia, que é um bocadinho menos brilhante e mais anã. E portanto, começou por ser a brincadeira de estávamos a ver o Ronaldo e o Messi. Acabou por se chamar Massosa e não Messi. Mas ainda que tenha sido uma das primeiras a ser descoberta, foi a última que nós conseguimos apontar o Hubble, só porque tem a ver com a maneira como o Hubble anda à volta da Terra e para onde aponta. E, portanto, foi aquela que nós estávamos ainda mais em pulgas para ver o que é que lá estava. Será que também se partia em diferentes componentes? O que é que poderia conter? E só para terem também uma noção de como é que é observar com o Hubble quando observa, manda um mail e nós podemos fazer literalmente o download desde o espaço dos dados. E como está no espaço, os dados saem logo assim, que são espetaculares, ver esta imagem. E muitas das vezes, o pessoal que não trabalha no campo, quando vê uma imagem destas, e eu estava a falar numa galáxia super brilhante, a Massosa, que tínhamos descoberto, olha para aqui e vê, ok, a Massosa é esta coisa espetacular, afinal tem braços espirais, dá para ver o bojo, tem um disco, é espetacular. E, obviamente, desengane-se quem quer procurar por galáxias distantes e ver isto, porque a Massosa não é aquilo, a Massosa é esta coisa aqui. Mesmo vista com o Hubble, mesmo sendo super brilhante, esta galáxia está tão longe que é quase só um ponto. E também nos mostra o quão, às vezes, alinhamentos cósmicos não são alinhamentos de todo. E a posição em que a Massosa está mostra uma espécie de pseudo-constelação intergaláctica em que vemos coisas, algo que está muito perto, que é uma estrela, que conseguem ver aqui, uma galáxia um bocadinho mais longínqua e depois uma coisa que está super longe, que aparentemente no céu está quase a um dedo de distância, mas que em 3 dimensões é algo incrivelmente longe. E todos nós, tanto eu como muitos dos meus colegas, estamos todos em pulgas,
porque finalmente esperamos o James Webb, o sucessor do Hubble, vai ser lançado. É o telescópio mais caro de sempre, 10 mil milhões de dólares. O orçamento foi derrapando e derrapando e derrapando. E uma das coisas que nos deixa mais orgulhosos e em pulgas é o facto de a galáxia que nós descobrimos faz parte de toda a documentação oficial do James Webb. E significa também que vai ser um dos primeiros alvos. Essencialmente, pensar que foi porque nós a descobrimos que o telescópio mais caro de sempre vai apontar para lá e sem dúvida que nos vai mostrar coisas espetaculares que temos que esperar para ver o que é que vamos descobrir. E, para terminar, eu acho que é importante sempre deixar isto. Eu falei-vos um bocadinho da matéria escura, mas não muito, mas é importante ficarem com a noção e talvez aprofundarem numa outra sessão o quão importante a matéria escura é para as nossas origens cósmicas. Eu não falei da energia escura, mas ela está aí, parece. E é importante sempre percebermos do quão nós sabemos hoje, ou quanto nós sabemos hoje, mas de que tudo isto é apenas uma pequena fatia nesta tarte. Nós somos apenas, e quando digo somos, digo estrelas, poeira, a maior parte dos buracos negros, somos apenas 5% do universo. E há 95% que não sabemos do que é que se constitui. E portanto, isto significa também que, para além dos astrofísicos intergalácticos, os físicos que se dedicam a estas questões também não vão para o desemprego, mais uma vez, a não ser que não haja financiamento. E com isto tudo, eu deixava-vos com as mensagens principais que cobri e dava-vos tempo para quaisquer perguntas. Obrigado. Obrigado obrigado nós. Foi de facto uma viagem extraordinária, aquela que o David Sobral fez. Eu agradeço-lhe em nome de todos. Eu acho que foi espetacular, tanto no conteúdo, resumindo em menos de uma hora, digamos, os factos essenciais que sabemos sobre o cosmos, mas também a forma, o modo que o fez, e não estou a falar da tecnologia que lhe permitia levar-se ao céu e apontar as galáxias a dedo, mas sobretudo aquilo que ele ia metendo para contar a história da ciência, o papel das mulheres, a valoração do papel das mulheres injustamente esquecidas, digamos, o uso da poesia quando a ciência não pode dizer nada, não é? Há situações em que a poesia pode falar quando a ciência nada diz, ou pelo menos não pode dizer nada tão eloquente. E depois o modo, se repararem, até orgulhoso, mas modesto, com que referiu as suas próprias contribuições para este domínio, e portanto o David faz parte de uma geração de cientistas brilhantes que, enfim, que mereciam, digamos, na minha opinião, maior reconhecimento, porque de facto ele chamou a atenção para o facto de termos agora um novo telescópio espacial, e o novo telescópio espacial ergue-se ao ombro de outros telescópios, não é? E é com os resultados que foram antes atingidos que nós queremos obter novos resultados. E tudo isto se faz atualmente com contribuições portuguesas. Já agora uma notícia que eu dou, suponho que enfim, não em primeira mão, mas Portugal tem participado nas Olimpíadas Internacionais de Física, mas os resultados nem sempre são, digamos, de topo. Acaba de ser anunciado hoje que há um estudante do ensino secundário português que obteve uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Física, realizadas na Finlândia, e é uma coisa verdadeiramente notável, porque só tinha acontecido isso uma vez, e o rapaz está em Princeton, foi para Princeton, um português, é o sítio onde trabalhou o Einstein, não é? Nos anos finais de vida. E, portanto, este rapaz está numa escola de Viana do Castelo, se calhar o futuro dele será também igualmente brilhante, será também num desses sítios do mundo. Enfim, o que mostra que o talento português existe, o que mostra que somos capazes de ver mais longe e somos capazes de ver tanto ou mais que os outros. Obrigado, David. É a altura de colocarmos questões. Eu dou primazia às pessoas que se queiram inscrever. Por exemplo, eu vou ver aqui uma pergunta que está no bate-papo.
João Calhau, na sua opinião, qual é a descoberta ou revolução que prevê realizar-se no futuro da astronomia? Aqui está uma pergunta genérica, muito interessante, mas difícil de responder, presumo eu. Eu acho que são, obviamente várias. Aquelas que talvez está a injetar mais dinheiro têm a ver, sobretudo, com a energia escura. Existem grandes missões, o Euclides, a missão europeia, tentar medir a equação de estado do universo, mas basicamente tentar perceber se a energia escura é mesmo aquilo que nós estamos a achar ou não, se é uma constante cosmológica. E, portanto, eu acho que de certeza que vai valer um Nobel. Eu acho que isso faz com que também as pessoas em ciência tentam se posicionar nestas grandes missões, a tentar serem os líderes, porque depois sabem que aquilo quase garante um prémio Nobel. Em relação a outras coisas, eu acho que de certeza que vai haver uma grande descoberta em termos de planetas extrasolares, também com o James Webb, com o estudo das atmosferas de outros planetas. E um bocadinho mais próximo da Terra, eu acho que as missões aos gigantes gasosos e às suas luas também podem dar ainda surpresas importantes. Eu sei que agora houve um grande desvio do foco para Vênus, porque houve aquela possível descoberta da fosfina. Que não se confirmou, não é? E que talvez ainda exista, ou talvez seja outra coisa, e é importante perceber um bocadinho mais Vênus, por ser tão semelhante e tão diferente da Terra, mas estudar as luas dos gigantes gasosos pode levar à descoberta de qualquer coisa que seja vida. Outra coisa, na minha área é mais, eu acho que a grande descoberta que falta é encontrar as estrelas de primeira geração. Essencialmente estrelas feitas apenas de hidrogênio e hélio, e perceber o quão semelhantes são às nossas previsões e quão fulcrais elas foram para as gerações de estrelas seguintes. Não se conhece nenhuma estrela de primeira geração? Não de todos. Portanto, existem alguns recordes de estrelas com muito, muito pouco carbono e ferro na nossa galáxia, mas mesmo essas estrelas têm carbono e ferro. E há também uma grande dificuldade que passa por as estrelas que existem no disco da nossa galáxia podem até ter sido primordiais, mas como estão tão próximas de outras, podem ter levado com os ventos solares ou as explosões de supernovas de estrelas. E depois, quando medimos as suas atmosferas... Há contaminação, não é? Há contaminação. Portanto, é preciso olhar para fora do disco para tentar encontrá-las. Muito bem, obrigado. Há alguém que queira colocar mais alguma questão ou no bate-papo ou diretamente? Estou ali a ver o Dr. Urbano, estou a ver o Bernardo Albuquerque, estou a ver muita gente. Há alguns que costumam estar sempre nestas sessões. Agradeço-vos a toda a vossa presença. Como veem, terminamos este ciclo com chave de ouro, não é? Acho que não podíamos terminar melhor. Alguém quer aproveitar esta oportunidade de, antes de irem de férias, perguntarem a um dos nossos melhores astrofísicos alguma coisa que não saibam? Eu aprendi imenso nesta apresentação, até truques de apresentação. Eu acho que pode valer a pena, não é? Para a terceira última aula. Exatamente, vou preparar melhor a terceira última aula. Como é que ele sabe lá em Lancaster que houve uma segunda última aula? É fantástico. Aliás, eu também vi, porque da semana passada foi o professor Jorge Buesco. Foi. E eu acho interessantíssimo porque ele basicamente quase que fundou a Associação Juvenil de Ciência. Sim. E eu, muitas gerações depois, passei como presidente e organizador. Fizeste parte disso. Pois eu fui fazer uma palestra quando voltei da Alemanha, ano 83, mais ou menos, e o rapaz, o Jorge, era um aluno do primeiro ano de Física, que eram os organizadores. E eu era professor, digamos, um jovem vindo de fora, a fazer ainda me lembro que eu soube a termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, e comigo estava, mais velho, com certeza, o António Manuel Batista, que é uma referência para todos, foi um grande divulgador de ciência nos anos 70. Eu nessa altura ainda era um jovem não existente. muito jovem, muito não existente. Mas a vida continua. Mas os slides estão magníficos. Eu estou de acordo. Alguém fez este comentário. Eu estou de acordo. Isto, de facto, é também muito treino que ele já tem de comunicação. Eu aposto que ele já usou estes slides algumas vezes. Estes foram feitos mesmo para hoje, mas sim. A sério? Alguns já são... são feitos só para nós agradecemos muito. Nós vamos todos dizer que houve esta apresentação aqui e que podem ver, porque ela fica enquanto o universo existir,
ou pelo menos enquanto existir este canto do universo onde há internet, estarão disponíveis. E, portanto, há aqui imagens que são espetaculares e mostrou-se, digamos, o que é o grande empreendimento humano de descoberta. E é um grande empreendimento que pode ser, que é partilhado por todos, com certeza, os seus resultados, mas que é feito por seres humanos que conseguem colocar as questões e arranjar métodos para responder a estas questões. Quais são as estrelas mais antigas e, 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 e digamos, como é que... há algumas questões que talvez ainda possam surgir, não sei se... Professor, posso fazer uma questão? Sim, se faz favor. Boa tarde, David, obrigado por esta belíssima lição. Eu gostava de fazer uma pergunta até relacionada com essa questão da comunicação de ciência que É um estávamos a falar agora há pouco. é um químico que fala, um jovem doutor em Química, e ele está muito preocupado de não haver Química no início do mundo, é uma coisa que... É uma ciência muito jovem, a Química. Não, mas a Química teve certamente impacto noutros inícios, como o início da vida, e por isso é fascinante de qualquer das formas, pelo menos para mim. A pergunta que fazia era exatamente esta, das origens que o David falou no início, que de facto é tão fascinante, e o professor Carlos Filhais também disse isto na apresentação, é tão fascinante para tanta gente. E numa altura em que, se calhar, em Portugal, nós ainda temos um longo caminho para fazer pela frente, para envolver ainda mais crianças e ainda mais jovens na ciência, porque sabemos que os resultados das pessoas que estão envolvidas na área são excelentes. Quais são as perguntas que mais animam os jovens, diria crianças, ou jovens adultos, nestas questões, que certamente o David teve a oportunidade já de falar com vários públicos-alvo? Quais são as principais perguntas, as principais questões que fascinam e que de alguma forma depois motivam as pessoas para seguir carreiras científicas em diversas áreas? Acho que as perguntas continuam a ser mais ou menos as mesmas. Aliás, uma das grandes questões que me motivou para a astrofísica foram buracos negros. Eu acho que os buracos negros continuam a ser sempre muito, muito populares. O que é que são? O que é que está do outro lado do buraco negro? Existem buracos negros? Vamos ser engolidos por um buraco negro? Portanto, acho que tudo isso é fantástico, porque são coisas que não experienciamos no dia a dia, mas que se vê cada vez mais, por exemplo, em filmes e que esticam um pouco a realidade, literalmente, esticam o espaço-tempo e nós achamos que talvez até o quebrem no centro. Acho que outra questão é, obviamente, extraterrestres, vida fora da Terra, muitas vezes motivada por esta ideia que eu acho quase certeza que vai ser provada errada, não é? Dos homenzinhos verdes, que é um bocadinho esquisito se os extraterrestres tiverem uma forma humana e forem verdes. Mas é verdade que não só a investigação em buracos negros, sei lá, há 20, 30 anos, não imaginávamos que íamos ser capazes de tirar uma fotografia a um buraco negro. Ou, por exemplo, medir a quantidade de massa que existe no buraco negro da nossa galáxia, e hoje em dia isso quer dizer, não diria trivial, mas é possível. Extraterrestres ainda não, mas imagino que se houver algum resultado, qualquer que seja dentro dessa área, vai aliciar mais pessoas ainda e de certeza que vai canalizar muito do financiamento. Acho que um dos potenciais problemas tem a ver com a maneira como talvez tanto a sociedade como os cientistas veem esta procura por extraterrestres, porque muitas vezes é feita assim um pouco à margem da ciência, e há a ideia de que procurar por extraterrestres é assim, o pessoal é assim um bocadinho maluquinho, acreditar nisso, etc. E agora há também, eu acho que foi anunciada hoje ou ontem, uma iniciativa de alguns cientistas que se estão a colocar um bocadinho no meio e que criam uma zona cinzenta da procura de extraterrestres, em que por um lado dizem que os cientistas, como se eles não fossem cientistas, que não estão a procurar o suficiente, e por outro lado dizem que são mais sérios do que todos os outros. Mas eu diria que essas são as duas questões que mais aliciam o pessoal mais jovem, que são extraterrestres e buracos negros. Mas tudo o que tem a ver com o espaço, eu acho que é preciso quase não ter alma para não apreciarmos pelo menos o céu noturno. É isso mesmo, é preciso quase não ter alma. São os desalmados. Mas isto é obviamente a minha opinião, claro. Muito bem. Alguma outra questão? Estamos a aproximar do final. Está aqui os parabéns, muita gente. Para além da CR7, que outra descoberta teve impacto no sentido de ser extraordinário no seu percurso? Portanto, a pergunta é se consideras
digamos, a questão do CR7 foi um golpe mediático, todos nós percebemos isso, mas, digamos, a coisa mais importante, o resultado mais importante que chegaste até hoje? Acho que porque o resultado mais citado é o da crise cósmica e não da CR7. Acho que o resultado da CR7 foi muito importante para cristalizar a capacidade de fazer a investigação totalmente independente, que obviamente da parte de muita gente vem sempre aquele ar de tu tens mesmo a certeza que és capaz de fazer isto, não és novo demais, e se fizesse um bocadinho menos, ou seja, o que for. Portanto, eu acho que nesse sentido foi muito importante. Mas as descobertas que vieram a seguir, cientificamente, são mais relevantes. Não a descoberta da CR7 assim, mas o facto destas galáxias serem mais comuns do que o que se esperava, de ter descoberto as outras 4.000 galáxias e tudo o que isso nos diz sobre o universo primordial. Portanto, foi também um pouco o início. Sim, a crise cósmica é um assunto interessantíssimo, quer dizer que houve um pico no passado em que tivemos a época de ouro. Agora já não se fazem estrelas como antigamente. Exatamente. E também porque esta crise está ligada, quer dizer, nós não sabemos exatamente quais são as condições, mas sabemos que tem a ver com haver menos matéria-prima, por exemplo, tem a ver com o universo estar a envelhecer, tem a ver com as galáxias, na altura, viviam muito pouco em cidades e hoje em dia as galáxias em cidade estão todas mortas, portanto este êxodo rural tem um efeito de matar galáxias ou torná-las menos produtivas, e também a energia escura, que pode ser um dos grandes fatores que levou a esta crise, porque a energia escura faz com que o universo não só se expanda, mas acelere a sua expansão, e isto para uma galáxia que está a tentar formar estrelas é mau, porque corta a pipeline do gás, essencialmente. Para fazer estrelas é preciso recolher gás, se o universo é cada vez maior e maior, a densidade do gás à volta é muito pequena, e as galáxias, essencialmente, passa a ser impossível ter nova matéria-prima, que faz com que... Sobre a matéria escura, não a energia escura, a matéria escura, usaste aquele truque dos óculos para ver, digamos, aquilo que não se vê, mas o que é que representam exatamente aqueles filamentos? Que informação é que está a ser recolhida ali para termos aquela estrutura, e qual é a relação entre as galáxias e aquela estrutura? Acho que, obviamente, para ver aquela estrutura, ou para ver com aqueles os óculos de matéria escura, só conseguimos fazê-lo no computador. Portanto, nós só conseguimos ter a verdadeira, quase Portanto, aquilo é a realidade virtual, certo? Aquilo são resultados de simulações de computador que batem certo com o universo real. Mas o que é que está a mostrar o computador? O que é que o computador está a mostrar? Essencialmente está a mostrar matéria, massa, gravidade, essencialmente. Está a mostrar onde é que a gravidade é mais forte. Mas conseguimos cada vez mais fazer coisas semelhantes medindo gravidade. E a maneira mais fácil de medir gravidade é através da destruição de formas, porque a gravidade, como Einstein mostrou, também afeta o percurso da luz, e se olharmos para o universo e se formos capazes de medir pequenos desvios de luz, conseguimos fazer um mapeamento da massa do universo. E aí começamos a ver estes filamentos também. A realidade está distorcida por causa do encurvamento da luz, não é? Portanto, se formos capazes de pegar nessa informação, descodificá-la, conseguimos... A ideia é fazer corresponder àqueles filamentos que vêm de simulações. Muito bem. Havia outra questão que eu tinha, que é, falaste, e também é um truque muito, muito, muito bom, aquele de mostrar os zeros todos, não é? Uma pessoa fica impressionada com aqueles zeros todos. Mas o número de estrelas, o número de galáxias, eventualmente o número de planetas, etc. Mas isso diz tudo respeito ao universo observável. E a questão é, o universo, é a pergunta que todos fazem, é finito ou é infinito? O universo pode ser infinito. E, obviamente, eu não entrei por aí, só para não confundir mais o pessoal ainda, mas a questão é que o universo pode ser infinito e ainda assim ter havido um Big Bang. Eu acho que isso, então, assim... Sim, mas isso às vezes não é bem transmitido, porque pensam que era pequenino e foi aumentando. Não, se ela é infinito, sempre foi infinito. Mas era muito denso e depois torna-se... Exatamente, a escala do universo é que era muito, muito pequenina, mas era possível que o universo inicialmente já fosse infinito. Exatamente. E a expansão o que faz faz com que o universo cresça. E depois o pessoal pode dizer, então, mas se é infinito, como é que cresce? E eu acho que isso a matemática vem-se correr, porque a matemática mostra que há diferentes infinitos e que é possível haver infinitos maiores do que outros. A densidade muda, não é? Fica cada vez menos denso, não é? Mas à medida que sai esse processo de expansão, não há a parte de fora que entra para dentro? Não, eu acho que a questão principal é, para já, se o universo é infinito, não temos essa questão.
Mesmo se o universo sendo finito, o Big Bang criou o espaço-tempo em si, portanto não há nada fora do universo. Não, estou a falar do universo observável. Sim. Naquele horizonte, na linha do horizonte, Sim. A questão é se podem ver-se coisas a certa altura que não se podiam ver antes. É verdade que o universo observável cresce todos os dias. Sim, isso mesmo. O problema principal é que a expansão do universo, sobretudo o facto de ser acelerada, vai fazer com que daqui a 2 trilhões de anos eu vou para o desemprego de certeza, porque essencialmente deixamos de ver Big Bang, deixamos de ver galáxias distantes. Porque ainda que haja mais tempo para a luz chegar até nós, tanto quanto sabemos, o espaço-tempo vai estar a ser criado mais rapidamente do que a velocidade da luz. Sim, daqui a outros 14 mil milhões de anos aquilo está lá tão longe que mal se vê, não é? Neste momento ainda conseguimos ver o universo observável a crescer, mas pode haver uma altura em que isso vai reverter. Vamos deixar de ver a radiação cósmica de fundo e depois vamos vendo... É uma oportunidade, temos agora uma janela de oportunidade de ver as origens. Sem dúvida. Depois pode haver um tempo em que, digamos, nem as origens se veem, só ficam muito remotas. Em que, mesmo sendo um universo em que teve um Big Bang, o pessoal vai dizer que sempre existiu e que não existiu Big Bang, porque não vai haver provas de Big Bang. Acreditas que algum dia poderemos ver indícios, digamos, do início do universo para além de indícios diretos, para além daquela imagem das micro-ondas? Eu acho que há uns anos houve aquele grande anúncio das ondas gravitacionais primordiais. Sim, né? sim. Há quem sonhe com aquela experiência de fazer umas antenas, a LISA, o projeto LISA, não é? É possível. Eu acho que o problema é que normalmente em astronomia, cada vez que há uma descoberta estonteante, a resposta é quase sempre poeira. Há sempre uma poeira qualquer que se mete pelo caminho. Na altura foi isso. Mas eu acho que ainda há esperança de conseguir fazer algo desse género. Mas talvez seria extraordinário, não é? Conseguir ouvir o som do universo. Só temos luz, mas ouvir o som entre aspas, não é? Sim, sim. Ora bem, alguma pergunta final? Não sei se estou a ver aqui o Dr. Urbano. Eu gostava talvez de... Então, se faz favor, diga, Dr. Urbano. Já... Um dos meus melhores professores, deixe-me prestar aqui uma homenagem. Temos aqui as gerações todas. É um orgulho para todos nós termos assim um cientista com o nível do Dr. David Sobral a fazer assim uma palestra. Isto deve-nos orgulhar, de facto, aos portugueses, de maneira que eu dou-lhes parabéns e agradeço-lhe também o que tem feito pela ciência. Há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar sobre a energia escura e sobre a matéria escura e a energia escura. É evidente que é escura, portanto só se manifesta através daquilo que não é escuro. E o que não é escuro é a parte mínima, ínfima, digamos, do universo. Isto levanta um certo problemas, porque quando os humanos começaram a pensar, colocaram-se no centro do universo. A Terra estava lá no centro e os humanos ali na Terra. E até Deus enviou o filho dele aqui. Depois veio Copérnico e afastou-nos um bocado para o lado. Depois veio o Darwin e pôs os humanos como um dos galhos, dos mais recentes da vida, dos seres vivos. E agora vêm estes grandes astrofísicos e ainda fazem pior. Põem-nos, de facto, de rastos. Nem sequer, quer dizer, se juntarmos toda a matéria que não é escura, é uma parte ínfima de tudo. Onde é que isto nos leva? Quer dizer, como é que somos nós que somos feitos de matéria e de energia não escura, portanto, átomos e moléculas, etc., que pensamos nas outras coisas? Isto, de facto, é uma crise humana, ainda pior que a crise cósmica, não é? David? Eu acho que a resposta tem a ver um bocadinho com a complexidade. E eu acho que o que demonstra muito bem esta complexidade, por exemplo, é o facto de nós não sabemos o que a matéria escura é verdade, mas eu diria, de forma bastante convincente, que tanto quanto sabemos, nós percebemos melhor como é que a matéria escura funciona e interage fisicamente do que a matéria normal.
E isto porque a matéria normal é muito complexa. Pode interagir de muitas maneiras. Ou seja, interage com todas as forças físicas. Enquanto que a matéria escura, tanto quanto sabemos, só quer saber da gravidade. Essencialmente ignora tudo o resto. E a gravidade, nós sabemos como é que funciona. Não sabemos, quer dizer, há várias questões ainda sobre a gravidade e como é que ela se liga com todas as outras forças, mas essencialmente é a maçã a cair da árvore na cabeça do Newton. E a matéria escura funciona da mesma maneira. Eu acho que a razão pela qual, tanto quanto sabemos, a vida existe com esta matéria que nós chamamos bariónica, é porque a vida é uma especialização, não é? Uma coisa super complexa, é uma condensação que vai para lá da condensação de gás que dá estrelas. É uma condensação de poeira cósmica a temperaturas suficientemente baixas para levar a uma complexidade cada vez maior. E com matéria escura isso não é possível. Nem sequer é possível criar estrelas de matéria escura. Porque a própria matéria escura não tem maneira de colapsar daquela maneira. E portanto, eu acho que o segredo vem da complexidade. Nós somos muito pouco, mas somos muito complexos. Tem coisas boas e coisas más. Somos a complexidade em pessoa. Alguma questão? Temos mais uma só, porque temos de nos despedir, porque o universo não vai acabar já e nós temos de alimentar a nossa complexidade com o jantar. Mais poeira cósmica, sim, poeira de estrelas. Mais poeira cósmica. Vamos ingerir mais poeira cósmica. Bem, se não há, eu resta-me agradecer ao David, de facto, a excelente palestra que fez hoje, especialmente para nós. Digam a toda a gente que está esta palestra no YouTube. Maria João, ponha a palestra logo que possa. Se não é preciso perguntar a ninguém, porque isto saiu tão bem que não é preciso a gente corrigir nada. E o mérito foi do David, a quem nós desejamos os maiores êxitos, desejamos que ele encontre mais coisas no telescópio James Webb e que, enfim, que essas coisas sejam conhecidas e aumentem, digamos, o nosso conhecimento do vasto universo. E também, se me é permitido, um desejo que, enfim, que haja lugares em Portugal para pessoas como o David, que estão lá fora, e que estão lá fora muitas vezes não por escolha, embora eles possam escolher estar lá fora, mas muitas vezes porque não há lugares para aqui para eles. E ainda outro dia estávamos a falar que não há praticamente professores catedráticos de astrofísica em Portugal. Enfim, há um Vítor Cardoso, de especialista em buracos negros, que é catedrático, mas fora isso não há mais nenhum professor catedrático nesta área, o que é uma coisa muito estranha. Como é que um país diz que tem ciência, há um ramo da ciência tão importante como este e quase não há nenhum professor catedrático nesta área. Portanto... Mas vai haver em Coimbra, não é? Vamos ver. Coimbra vai salvar o panorama. Coimbra não salva o país, mas enfim, também não enfim, não é por aqui que o país se perde. Não será apenas por aqui que o país se perde. Nós hoje até ouvimos um governante a propósito da Covid dizer a política não está refém da ciência, mas disse aquilo com um ar tão consolado que eu acho que ele, apesar de ser médico, acho que ele não fazia bem ideia do que era a ciência. Descansem, políticos. A ciência não existe para fazer refém políticos. E, portanto, a ciência é a liberdade, a ciência não faz reféns, a ciência é a libertação do espírito humano, é a maior aventura do espírito humano. Era uma coisa que devia ser mais apreciada pelos políticos. Bem, com isto, com esta nota nós despedimos-nos. Obrigado, David, obrigado a todos os que aqui estiveram hoje e esperemos, digamos, que a ciência tenha entre nós, no mundo, o papel que realmente merece, como ficou mais que mostrado na espetacular apresentação de hoje. Eu já vi muitas palestras, mas esta foi uma das melhores que eu já vi, está bem? Obrigado. 20 quem vem, vale a pena. Obrigado.